Esse é o canal Papo Reto, eu sou o Will e hoje no nosso react de lições aprendidas a gente vai ver o absurdo que tá acontecendo com o Botafogo. Até se você não curte futebol, provavelmente você já tá sabendo tudo que tá rolando. Então se você não quer repetir na tua vida os mesmos erros que o Botafogo, deixa aquele like, se inscreve no canal e fica com a gente até o final. Bora pro vídeo. E o caso do Botafogo, o Botafogo está confirmando aquilo que os torcedores rivais diziam antes da queda, é o famoso elefante em cima da árvore, né? O Botafogo fez tudo errado, depois de um começo fulminante, aquilo era normal, isso também, essa queda tão vertiginosa também é normal, mas os sinais foram dados ao longo do campeonato e acho que pouca gente quis enxergar. A gente falou isso aqui muitas vezes. Vitória sobre o Grêmio, sobre o Palmeiras, empate com o Cruzeiro, empate com o São Paulo, tomando uma pressão louca e tudo dava certo. O Pé fazia defesas incríveis, o Adrielson era intransponível, a defesa do Botafogo era uma coisa de louco. 2, 3 ataques, o Botafogo fazia o gol e ganhava o jogo. E sempre raspando, aquele aluno que só passa raspando de ano, sabe? Sempre ele quase indo para recuperação. Mas estava ali, está passando de ano. Então, e foi pontuando. E os outros, como eu disse, muito mal, tropeçando, perdendo pontos. E naturalmente o Botafogo foi abrindo vantagem. Mais uma hora. Então aqui, cara, logo de cara aqui, realmente o Botafogo ele ganhou vários jogos, então talvez tenha ganhado um excesso de confiança e não se preparou tão bem, mas vamos ver aqui. Mauro César é cirúrgico, né? O cara é foda mesmo. Aquilo ia mudar. A questão é que mudou demais. E aí eu acho que o Botafogo não estava nem um pouco preparado. Ele não se preparou para algo que era óbvio que ia acontecer, que era uma queda em algum momento. Ninguém mantém o ritmo daquele o campeonato inteiro. Não tem Manchester City de Guardiola que faça isso. Você vai ter uma turbulência numa longa trajetória como é o do Campeonato Brasileiro de 38 rodadas. Uma coisa que foi muito parecida foi o Arsenal do ano passado, né, cara? Foi um pouquinho cavalo paraguaio, mas a disputa era bem mais difícil. Eles também perderam a liderança e perderam o campeonato. Mas a igual do Botafogo não tem, não. Não tem, não. E aí os erros cometidos também, né? Erros dentro de campo, né? Em viradas que tomou, por exemplo, contra Palmeiras e Grêmio, né? Falta de estrutura emocional para lidar com uma derrota, a derrota que muda tudo com o Botafogo, começa a mudar tudo é para o Flamengo. Um jogo que claramente a torcida não se preparou para a possibilidade de perder o clássico. Foram ao Engenhão achando que venceria, porque o Flamengo vinha a mão e perderam o jogo. Ali, o técnico de então, Bruno Lage, entrega o cargo na coletiva. Olha que coisa de maluco. O cara entregou o cargo porque perdeu o jogo. Uma demonstração também de total despreparo para enfrentar o que viria pela frente. E aí você pode discutir a contratação. O técnico tinha no currículo um campeonato português perdido para o Porto, quando treinava o Benfica depois de abrir uma boa vantagem. Ele perde um jogo para o Porto igualzinho. Só não era vantagem tão grande, eram 5 pontos. Teve sinais ali, o Botafogo não percebeu, né? Mas ele perde um jogo para o Porto, dali começa a perder, empatar com os pequenos e perde o campeonato. Antes de terminar a competição, o Bruno Lage já tinha saído fora do Benfica. Então já tinha essa marca no seu currículo. Não sei se o Botafogo pesquisou isso antes de trazê-lo. Aí quando manda embora, coloca aqui o Lúcio Flávio no lugar. O Lúcio Flávio não servia para ser interino quando saiu o Luiz Castro. Botaram lá o Caçapa. Aí manda embora o técnico e põe um outro cara que não servia para ser um tampão a pedido dos jogadores. Onde já se viu você mandar embora o chefe e contratar o chefe que os subalternos querem que fique ali? Porque é amigo, porque é gente boa. Isso não existe, isso não é nada profissional. É verdade, uma coisa é indicar, outra coisa é pedir a ponta de fazer birra. Então foram muitos erros cometidos. O dono do clube embarcou também no coitadismo, que é muito típico de parte do botafoguense, de sempre achar que o mundo está contra eles, que todo mundo quer roubar o Botafogo, que o Botafogo é vítima de tudo, que sempre é roubado. Isso é uma coisa muito comum, é o famoso chororô, né? Que é uma característica de boa parte da torcida do Botafogo. E o dono, ao invés de ser um ponto de equilíbrio, né? Um cara para fazer um contraponto ali, uma pessoa que vem lá dos Estados Unidos, que deve ter soube certamente da existência do Botafogo há alguns anos. Porque ele vivia lá no beisebol, no futebol americano, no basquete, no hóquei. O cara é americano, gente. Porque ele gosta de futebol, você acha que ele era um apaixonado pelo Botafogo? Não, o Botafogo foi uma oportunidade de negócio, um clube de torcida, de história, tradição, numa cidade importante que é o Rio de Janeiro, com um estádio lá que ele faz a gestão, né? Que ele ganhou. E ele viu uma oportunidade de um bom negócio e investiu como ele investe no Lyon e em outros times pelo mundo. Tem ações do Crystal Palace e tudo mais. E esse cara que poderia ser um cara para... Olha, peraí, gente, vamos pensar aqui, o que está fazendo de errado? Não, ele também incorporou, fez um dossiê lá de erros a favor do Palmeiras, um negócio patético. Não sei se vocês viram isso, cara. O cara contratou uma consultoria para identificar que os erros contra o Botafogo e os erros contra o Palmeiras, acho que colocariam 20 e poucos pontos de diferença. Cara, isso não existe. O juiz é ruim, ok, mas eles erram para todo mundo, cara. Contra e a favor. Então, se tudo que está acontecendo com o Botafogo, eu acho que tem explicação.
tirando essas circunstâncias trágicas, né, dos jogos perdidos no final. Mas não é casual, não é por acaso, errou demais. E eu acho que tudo que o botafoguense não deveria querer hoje é que os outros tenham pena dele. Quando alguém começa a ter pena de um time de futebol é porque ele está se apequenando. Isso é um ponto muito importante. O time, quando ele é grande, o time, quando ele tem rivalidade com outros e ele vai mal, os rivais vão tripudiar. Assim é a rivalidade. Quando começa a ter pena, amigo, liga o sinal de alerta. Isso aí é futebol, mas se não tiver zoeira, não tem futebol. Mas quando tem pena... Até porque seu time está virando time pequeno. Eu, se eu fosse botafoguense, eu detestaria que tivessem pena do Botafogo. Vai ter pena da vovozinha, do meu time não. Pode sacanear, pode tirar sarro, aí, fez bobagem, que zoe, tudo bem. Porque tem isso também. Eu vejo gente fazendo, gente que não torce Botafogo, torce para time paulista, perdi o sono por causa, não perdi o sono por causa do Botafogo. Quem tem perdido o sono por causa do Botafogo é o botafoguense. Tem o cara que torce pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo São Paulo, pelo Grêmio, pô. Se tá perdendo o sono por causa do Botafogo, você tá com peninha do Botafogo. E eu acho que isso é muito ruim pro Botafogo. Eu não gostaria, não sei o que vocês acham, que o meu time despertasse piedade nos rivais. Eu acho isso péssimo. Mas, enfim. A história do Botafogo tá sinistra mesmo. Eu tô aqui me segurando para não falar o palavrão que... Tá, ok. Beleza, vamos lá. O que eu percebi aqui, cara, tanto na fala do Mauro César quanto acompanhando realmente o campeonato. Eu sou realmente um apaixonado por futebol, apesar do nosso canal não ser exatamente de futebol. Bom, cara, o Botafogo não se preparou pra mudança e pior, né? Eu realmente costumo dizer aqui com os meus amigos e tal, mais próximos, que a gente precisa se preparar sempre pro pior, porque, cara, pro melhor é muito fácil, né? Quando tá tudo bem, ok, mesma coisa aí, Botafogo, estádio lotado, torcida apoiando, isso é maravilhoso, né? Mas não se prepararam para a queda. Eu acho que assim foi uma sequência muito grande de vitória e acho que de alguma forma isso aí deixou um excesso de confiança e também depois teve o advento da saída do técnico. E aí acho que também faltou ali a estrutura ali de direção, né? Não sei a que ponto internamente, mas de fazer melhores escolhas, e acabou que quem foi entrando sentiu que tava com o rojão na mão ali e falou, cara, meu irmão, como é que a gente resolve essa parada? E acho que foi o início do fim, toda essa mudança aí do Botafogo e a falta de preparação para um projeto maior. Eu acho até que o Botafogo não esperava nem estar na ponta esse tempo todo, então acho que já foi daí que começou a ser mais problemático. E também um ponto muito importante que eu tiro de lição aqui do Botafogo é o seguinte, cara, faltou muita inteligência emocional, resiliência ali. Eu acho que quando começou a empatar o primeiro jogo, acho que eles chegaram a empatar um jogo ali com o Goiás ou perder, mas retomaram as vitórias e continuaram porrando todo mundo. Mas quando começou a ter virada ali, a troca de técnico, começou a ficar esquisito. E eu acho que faltou de alguma forma aquela inteligência emocional ali com o Botafogo de dar uma parada, dar uma respirada, e botar pra dentro o sentimento de que eles precisavam ter resiliência. E faltou isso. Não à toa que o Botafogo tá numa draga surreal e não consegue sair. Acho que já são 8, 9 jogos sem perder. O campeonato aí tá na boca de acabar. Não sei como é que vai terminar, vamos ver, ainda tem chance. Mas, cara, terrível, né? A inteligência emocional, a falta dela é um problema muito sério. Eu tiro isso de lição porque não é só o Botafogo, né? A gente tem nosso trabalho, tem nossa família, tem tudo rodando por aí. O Botafogo é só aqui uma ferramenta pra gente falar disso. Mas, muito certamente, a nossa inteligência emocional ali, nossa resiliência vai levar a gente muito longe ou não vai levar a lugar nenhum, caso a gente tenha ou não tenha ela. Isso é muito importante, então, praticar, né, essa resiliência ali, ver o quanto a gente aguenta de tomar porrada sem sucumbir. É difícil pra cacete, mas a gente precisa tentar. E aqui falando de um ponto que é terrível, é muito terrível, que é o coitadismo, cara. O Botafogo faz o que eu já vi muita gente fazendo e tiro de lição. Sempre que dá errado alguma coisa, o Botafogo fala, é culpa de fulano, é culpa do juiz, é culpa do gramado, é culpa de não sei quem. E, cara, não é, mano. Aconteceu, perdeu a inteligência emocional, como a gente acabou de falar, perdeu ou não teve tanto planejamento para gestão de crise, que é super importante, e caiu nessa. E pior, o presidente, em vez de chegar e dar-lhe um cacete no time, não, foi fazer dossiê e que foi prejudicado, que não sei o que e tal, cara, todo ano é a mesma coisa. O Botafogo tem que saber perder, porque quando tava ganhando, tava mil maravilha. Então, não é assim que a banda toca. Nunca queira ser o coitadinho da história, cara. As pessoas não gostam de ninguém assim, do coitadinho, tá? Então essa também é uma das maiores lições que eu tiro aqui do Botafogo. Bom, eu sempre trago uma reflexão de literatura em relação ao tema que a gente está fazendo react. E hoje eu tenho uma obra-prima que é O Mais Esperto que o Diabo. Cara, esse livro aqui é um clássico de quase 100 anos de idade, que fala muito sobre o diabo que mora na nossa cabeça. Cara, o Botafogo provavelmente sucumbiu ao diabo que morava na cabeça deles ali quando o bicho pegou, quando a coisa apertou, e ficou muito difícil, não à toa que eles estão aí 8, 9 jogos sem ganhar no momento que eu gravei esse vídeo. Então, essa leitura aqui, cara, eu recomendo muito para quem não quer passar o que o Botafogo tá passando. Cara, é uma leitura realmente encantadora, você vai se ver aqui diante das tuas mazelas aqui, e até comparando um pouco isso que o Botafogo tá vivendo, e com certeza você vai chegar muito mais longe depois de ler isso aqui.
No início de 2024, eu vou dar 2 canecas do canal Papo Reto inteiramente grátis para os 2 comentários que eu gostar mais. Então deixa aqui nos comentários quais foram as suas lições aprendidas, deixa aquele like esperto, se inscreve aqui no canal e assiste aqui o vídeo do Fernando Diniz dando uma super lição de vida com aquele título da Libertadores. Esse cara sabe muito e o Botafogo perdeu a chance de aprender com ele. Tamo junto, valeu!